Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com todos os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus subordinada ao tema: qual dos discípulos você se assemelha? Você é dos que fogem, dos que traem ou dos que seguem a Cristo até o Calvário? Para tanto, eu quero me aprofundar no Evangelho de João, capítulo de número 19, versículo de número 25 e 26. Diz assim: E junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo amado, ele disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Os irmãos estão vendo aqui registrado no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26, que no Calvário só havia um discípulo, que era o próprio João que escreve este relato aqui. Mas todos sabem que Jesus não tinha só um discípulo. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, vocês que já leram a Bíblia, vão ver lá que o número de discípulos que Jesus chamou, que comissionou a princípio, foram 12. Mateus capítulo 10. Você continua lendo a Bíblia em Lucas capítulo de número 10, o número aumenta de 12 para 70. Quando a gente chega na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 4 a seguir, Paulo disse que no dia que Jesus foi assunto aos céus, o número de discípulos era quase cerca de 500 irmãos. Isto fora aqueles que não assumiam abertamente que era discípulo de Jesus, como José de Arimateia e Nicodemos. Muito bem, mas o fato é que já que só tinha um discípulo lá no Calvário, o fato é que alguns terminaram desistindo no meio do caminho, por algumas razões que eu faço questão de dizer-lhes aqui esta noite. Em primeiro lugar, alguns terminaram desistindo de seguir a Cristo, desistindo no meio do caminho, deixando de seguir a Cristo, por causa do peso da palavra, do peso da pregação. E você vê isso no Evangelho de João, capítulo de número 6. Jesus realiza um grande milagre, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 pessoas. E aí do versículo de número 1 ao 14 do capítulo 6 de João, depois que Jesus realiza esse grande milagre, o texto diz que Jesus foi aclamado por todos como profeta que haveria de vir. Só que você continua lendo o Evangelho de João, capítulo 6, aí você chega no versículo 22 ao 27, aqueles mesmos que disseram que Jesus era o profeta que haveria de vir, já queria que Jesus fizesse outro milagre de novo, tal qual o que ele terminou de realizar, que foi da multiplicação de pães e peixes. Você continua lendo, quando chega no versículo de número 30, eles terminaram chegando ao extremo de pedir a Jesus que realizasse um milagre muito mais intenso, muito mais forte do que aquele da multiplicação de pães, de 5 pães e 2 peixinhos, para que cresce que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Até que a gente chega no versículo de número 32, no versículo 32 do capítulo 6 de João, do 32 ao 34, eles já pedem a Jesus que o Senhor terminasse dando para eles o maná. O maná. Terminou pedindo a Jesus isso, e aí Jesus terminou dizendo a eles que não podia dar a eles o maná, porque ele era o pão vivo que desceu do céu. Jesus terminou dizendo para eles que se eles não comessem do pão que era ele e não bebesse o seu sangue, eles não poderiam fazer parte do reino dos céus. Quando Jesus disse isso, o texto nos diz que eles não gostaram do que ouviram. Não gostaram do que ouviram, acharam o discurso de Jesus muito duro e foram-se embora. Desistiram, deixaram de seguir a Cristo porque o Senhor terminou trazendo esta palavra. Jesus terminou dizendo para eles que ele era o pão
e quem não bebesse do seu sangue e não comesse a sua carne não seria salvo. Por conta disso, eles desistiram e voltaram. Mas aí a gente vai ver o segundo grupo. Nós temos alguns que desistiram, deixaram de seguir a Cristo, simplesmente porque o Senhor não terminou satisfazendo os seus anseios. Por exemplo, nós vemos o Judas Iscariotes, muito conhecido de todos. Judas acompanhou Jesus, foi chamado por Jesus. Mas no Evangelho de João, capítulo 12, está bem claro, e é dito que Judas era discípulo de Jesus, mas era ladrão. Judas estava seguindo Jesus com um único objetivo, que era para se satisfazer. Judas estava em busca de satisfação pessoal, tanto que no Evangelho de João, capítulo 12, quando Maria, irmã de Lázaro, derrama o vaso de nardo puro nos pés de Jesus, Judas ficou estarrecido porque aquele perfume para comprar, a pessoa tinha que trabalhar o ano todo para ter aquele perfume, e ele termina dizendo a Jesus, por que não pediu que ela vendesse esse perfume e o dinheiro ela aplicasse para dar aos pobres? Mas aí João, que escreve o capítulo 12, João termina dizendo que, na verdade, Judas estava de olho no dinheiro, porque ele era ladrão. Judas estava seguindo a Cristo para se satisfazer pessoalmente. Judas não queria salvação, Judas não queria buscar as coisas espirituais. Judas estava ao lado de Jesus porque achava que Jesus seria um estadista, um líder político, e era por essa razão que ele estava ao lado do Mestre. Percebendo que Jesus não era isso que ele tanto anelava, por essa razão que ele o trai, já com a ação maligna de Satanás na sua mente. Mas em terceiro lugar, teve muitos que deixaram de seguir a Cristo por causa do sofrimento. Aliás, Jesus disse isso na Santa Ceia. Quando ele estava realizando a Santa Ceia, ele disse, olha, muitos de vocês vão me deixar. Porque o profeta Zacarias já previu, Zacarias já vaticinava, dizendo no capítulo 13, versículo 7, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando Jesus terminou de dizer isso, Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, por mais que todos aqui te neguem, eu não te deixarei. E Jesus disse, olha Pedro, infelizmente, ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu serás o primeiro que irá me negar. E Pedro interpela o mestre e continua dizendo que não vai, que se for preciso vai até a morte. E não só Pedro, mas a maioria dos que estavam ali dizia a mesma coisa que Pedro. Senhor, nós não te deixaremos. Sabe o que aconteceu? Quando Jesus foi preso no Getsêmani, ele tinha cerca de 3 discípulos com ele, Pedro, Tiago e João. Pedro, a princípio, deu uma de brabo, cortou a orelha de Malco, mas depois Pedro some. Depois Pedro desaparece. Depois Tiago também some. Ninguém vê mais falar de Tiago e de Pedro. E você vai ver falar só de Pedro quando Jesus estava à frente de Herodes, aliás, do sumo sacerdote Anás e Caifás, e depois de Herodes. Aí vai ver falar de Pedro, que estava lá fora enquanto Jesus estava sendo espancado, recebendo socos na sua cara, cusparadas. E o texto diz que Pedro foi lá para fora, ficou próximo de algumas pessoas, próximo a uma fogueira, se aquentando, quando de repente alguém disse, olha, você parece que era um dos discípulos que andava com ele, a tua voz te denuncia, tu parece um dos que era seu discípulo. E Pedro começa a dizer, eu não conheço esse homem, nunca ouvi. E de repente Pedro desiste. Pedro foge. E aí, para resumir aqui, vocês sabem dessa história. O único que acompanhou Jesus até o Calvário, que continuou com Jesus desde a chamada até o Calvário, foi João. Os outros desistiram por causa do peso da palavra.
por causa da mensagem. Outros desistiram porque estavam ao lado de Jesus em busca de satisfação pessoal. Aliás, muitas vezes os discípulos afloravam este sentimento, a tal ponto que a mãe de Tiago e João, se não me falha a memória, chega a pedir a Jesus: Senhor, quando tu for rei e te assentares no seu trono, coloque um filho meu na direita e outro à esquerda. Imagine vocês até que ponto os discípulos chegavam. Um dia estavam discutindo para saber qual deles era o maior. Eles sempre afloravam este sentimento de busca por satisfação pessoal. Outros desistiram por causa do sofrimento. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O que tem de gente desistindo de ser cristão por causa do peso da palavra? Pessoas que não conseguem não suportam nada, não conseguem ouvir um sermão duro, uma palavra dura, que já está desistindo. O que tem de gente que estão deixando de seguir a Cristo porque vieram para a igreja em busca de satisfação pessoal, vieram para a igreja em busca de casamento, vieram para a igreja em busca de prosperidade, em busca de riqueza, de ser empresário, de ter um carro do ano, de ter uma casa própria. Vieram cheios de sonhos, imaginando que a igreja realizaria todos os seus sonhos e que Jesus Cristo fosse uma espécie de gênio da lâmpada, de fada madrinha, que de repente ia realizar todos os seus sonhos e de repente nada aconteceu a contento e sai da igreja. O que tem de gente que desiste por causa do sofrimento, não suporta a dor, não suporta a luta, não suporta a tribulação e do nada saem, do nada desistem. Deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite: Jesus não iludiu ninguém. Quando ele chamou os discípulos no Evangelho de Mateus capítulo 10, ele já foi dizendo a verdade. Vocês serão levados para lugares como se fossem lugares de lobos. Vocês estarão em lugares difíceis. Vocês passarão por provas e por dificuldades por causa do meu nome. Vocês serão levados à presença de tribunais por causa do meu nome. Pessoas irão denunciar vocês por causa do meu nome. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Vocês serão traídos por pessoas da sua própria família por causa do meu nome. Ele ainda diz: se o mundo me aborreceu, aborrecerá também a vós. E ele conclui dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas em resumo, ele não enganou ninguém, ele não iludiu ninguém. Aliás, ele diz também no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não enganou ninguém, ele não iludiu ninguém. Mas infelizmente o que tem de gente mimada, o que tem de gente desistindo da fé, o que tem de gente deixando de seguir a Cristo, porque não consegue ouvir nada, não consegue ouvir uma palavra dura, um sermão duro. A gente vê na Bíblia João Batista batizando o povo, chamando de raça de cobra. Eu vejo na Bíblia Paulo entregando a Alexandre e a Satanás. Eu vejo na Bíblia Jesus entrando no templo e pegando um chicote, chicoteando animais, derrubando mesas e chamando aqueles que ali trabalhavam de covil de ladrões. Vai fazer isso hoje para tu ver, você que é pastor, você que é pregador, para ver. Logo alguém se levanta, logo alguém diz que você é inconsequente, que você é extremamente deselegante, mal educado, que não sabe pregar. Nós estamos vivendo uma geração que não suporta nada. Uma geração cheia de mimimi, que tudo que a gente fala, nós somos julgados e a depender do que você diz, você é execrado totalmente. E eu quero dizer para os irmãos aqui esta noite, nessa breve reflexão, a princípio, para você que é líder, para você que é pregador. O Evangelho de Cristo nunca foi muito popular. O Evangelho de Cristo nunca foi muito aplaudido por muitos, porque o Senhor sempre falava a verdade e ele nunca iludiu ninguém e ele nunca forçou a barra para ninguém seguido. Ele sempre dizia: se alguém quiser vir após mim, e aí vinha a sentença.
Negue-se a si mesmo, renuncia, toma a sua cruz e siga-me. O Senhor não chegava com palavrinha bonita para que alguém lhe seguisse. Um dia em Mateus capítulo 19, Pedro chegou para ele e falou: Senhor, eu deixei tudo para te seguir, o que é que eu vou receber em troca? E Jesus terminou dizendo a Pedro, provando para Pedro que o evangelho é muito mais perder do que ganhar. Portanto, o evangelho a princípio não é muito popular. E dizendo agora para todos, evangelho de verdade é tapa na cara. Evangelho é escárnio. Evangelho às vezes é prisão. Evangelho às vezes é ouvir uma repreensão quando necessário. Você está achando que ficar na igreja 2 horas só ouvindo o que lhe agrada lhe fará ser salvo? De maneira nenhuma. O evangelho de Cristo, às vezes, é esse tipo de evangelho aqui, que lhe contrapõe, que faz com que você entenda que aqui não é como você pensa, não é como você imagina. O evangelho de Cristo é aquele evangelho que, às vezes, coloca o dedo em riste, como se o Senhor estivesse colocando o dedo em riste de nós e dizendo o que nós devemos fazer para melhorar. Esse é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é aquele evangelho em que o Senhor termina falando com a sua palavra, é como se estivesse nos desnudando, nos deixando despido diante da sua presença, porque diante dele ninguém pode mascarar, cobrir-se com o véu da hipocrisia. A palavra do Senhor, o evangelho de Cristo, vai nos despindo, nos desnudando, de maneira que diante dele não há quem possa se esconder ou se ocultar do peso da sua palavra. Portanto, meu irmão, eu resumo aqui para te perguntar: qual dos discípulos você se assemelha? Você é daquele dos que trai, como Judas? Tem muita gente traindo Jesus, se flertando com o mundo. Você é daqueles dos que desistem no meio do caminho, porque o Senhor terminou não lhe satisfazendo naquilo que você tanto queria? Ou você é daqueles que desistem por causa do sofrimento, da tribulação? Eu resumo aqui dizendo aos irmãos que estamos atravessando agora um tempo difícil. Um tempo difícil no nosso país, em que, infelizmente, aqui na nossa cidade, não estamos tendo condições nem de orar. Em alguns lugares aí, alguns pastores ainda têm o privilégio de cultuar com um número fracionado de 50 pessoas, e aqui, infelizmente, nem isso nós estamos tendo condições. Sabe o que eu vou lhe dizer? Tem muitos crentes aí que estão se aproveitando disso, e tem muitos crentes aí que, em vez de melhorar, vão piorar, porque são crentes fracos, que não têm raízes profundas. Tem muita gente aí que está se satisfazendo com essa coisa de quarentena, e até estão gostando porque estão em casa, fazendo campanhas, hashtag fique em casa, porque é a melhor coisa para eles. São crentes que não amam a igreja, que vão para a igreja como se a mesma fosse um lugar de entretenimento. Vão para a igreja quando querem. Não vão para a igreja porque entendem que lá é o melhor lugar. Tem muita gente aí que, se não oram, agora que não vai orar mesmo. Pessoas que estão na igreja por outros interesses, que vieram para a igreja em busca de satisfação pessoal, vieram para a igreja só para ouvir o que lhes agrada, vieram para a igreja achando que igreja é lugar terapêutico, de estar livre de problemas. E diante dessa situação agora em que nós estamos enfrentando, não tendo condições de ir para a igreja, muitos desses aí estão achando uma maravilha. Tem gente que, infelizmente, se estava ruim, vão ficar pior. Se não oravam, aí é que não vai orar mesmo. Se não gostava de igreja, agora é que não vai gostar de igreja. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. Mesmo com a igreja agora, com ninguém aqui. Mas eu estou aqui. Para te dizer que o Senhor espera que nós sejamos como João. Que seguiu a Cristo desde quando Jesus o chamou até o Calvário. Ficou lá. Era o único que estava lá. Os outros, infelizmente, fugiram
cumprindo-se o que Zacarias havia dito no capítulo 13, versículo 7. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Que você seja como João, que continua com Cristo, coloca a cara na tela, não tem medo e vai até o Calvário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.